Nesta manhã, teremos 2 painéis e uma palestra. O primeiro painel abordará o tema Ameaça ou oportunidade? Os provedores vão poder participar do leilão das frequências? Convidamos para compor o palco o moderador do painel, o senhor Eric Rodrigues, conselheiro da Brint. Convido também o senhor Taufik Awad, assessor da Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação. O senhor Eduardo Tude, diretor da consultoria Teleco. Senhor José Marcos Brito, professor do Inatel. Lembrando a todos os senhores que poderão fazer perguntas, nossas recepcionistas estarão com os microfones. Vamos aguardar um pouquinho, só o Eric. Bom dia a todos. Auditório cheio, gente. Eu apostava que esse painel nosso, ele, em função do tema, nós teríamos uma presença um pouco menor. Mas, como tem sido a atividade aí deste evento, participação maciça, eu fico muito feliz que estejam todos atentos ao tema. Na verdade, nós, desde o ano passado, temos, com o crescimento do tema do 5G, nós temos ficado cada vez mais atentos e a ideia desse painel foi exatamente colocar mais luz sobre o tema. Existem ainda, todas as possibilidades tecnológicas que nós temos visto, existe a parte já mais prática, mas existe uma infinidade de aplicações que vão poder ser feitas e é uma provocação, na verdade, esse painel para os nossos pares, para nós mesmos. Então, parar para refletir sobre como nós podemos participar desse novo mercado, e a provocação é o que existe além da conectividade básica. Se hoje nós, provedores, conseguimos fazer uma expansão da banda larga como tem sido feita, está dentro da residência dos assinantes e tem um relacionamento com esses assinantes, então nada mais justo do que nós pensarmos e as aplicações seguintes, como nós podemos participar desses mercados que estão sendo criados e que a tecnologia, mais uma vez, vai proporcionar que sejam criados. Então, eu fico muito feliz pelo interesse de todos. Acho que nós juntamos aqui, conseguimos ter a felicidade de juntar as pessoas que podem somar bastante, que já vêm se debruçando sobre o tema. Então, vamos iniciar o nosso painel e, durante o painel, nós vamos conversando mais e refletindo sobre que participação nós, provedores, podemos ter. Para começar, eu gostaria de pedir ao Taufik, representando a Anatel, que fizesse a apresentação. Bom dia a todos. Meu nome é Taufik, eu sou assessor do superintendente de outorga e serviços à prestação da Anatel, o Vinícius Caram. Infelizmente, ele não pôde estar presente aqui hoje, ele está no evento da GSMA no México. Então, coube a mim aqui representar a superintendência e passar para vocês um pouquinho aqui do que a gente está colocando aqui de faixas para 5G e qual é a possibilidade de participação dos provedores regionais aí
nesse novo mercado. Então, primeiro eu queria já deixar aqui registrado, eu sou advogado, não sou engenheiro, então já pedi aqui antecipadamente aqui, perdão por alguma imprecisão técnica que eu possa cometer, e a gente vai ter outros colegas aqui que vão poder falar de forma mais técnica aqui sobre as aplicações do 5G. Então, eu vou tentar me focar aqui mais no edital que a gente está lançando agora, para as primeiras faixas aí que estão identificadas aí para o uso no 5G. E, bom, então, já dando início aí à apresentação, então, hoje, a gente... Desculpa aí, pessoal. Então, hoje a gente tem aqui já uma banda larga otimizada, né, com a tecnologia LTE no 4G, que já permite o desenvolvimento de IoT, né? A gente fez um gráfico ali mostrando que hoje o 4G, o LTE, já está preparado aí para uma comunicação máquina-máquina massiva e uma banda larga otimizada. Então, essa é a realidade de hoje. No 5G, a gente vai evoluir isso um pouco. Então, a gente percebe aqui que a gente vai ter uma banda larga mais otimizada, uma comunicação máquina-máquina mais massiva, e a gente tem aquele novo eixo, que é o eixo da baixa latência e alta confiabilidade, que é realmente o que vai proporcionar aí as novas aplicações nesse universo aí do 5G. Então, dentro desse contexto, a tecnologia 5G ela não vai permitir somente um aprimoramento das comunicações, ela vai permitir o desenvolvimento de diversas outras áreas da economia, a exemplo aí de aplicações em transporte, saúde, né, vai poder permitir operações à distância, cirurgias à distância, agronegócio, a gente vai conseguir ter aí o agronegócio aí monitorado através de sensores, utilizando as redes do 5G. Então, assim, educação, inteligência artificial, realidade aumentada. Então, a gente percebe aqui, né, nesse gráfico aqui, algumas aplicações aqui para o 5G. A gente vai ter uma banda larga mais otimizada, a gente vai ter aí cidades inteligentes, a gente vai ter aí coberturas em grandes áreas aí com uma capacidade muito grande. Então, além disso também, o 5G ele vai ser utilizado também para realmente permitir o acesso fixo, né, de forma que a gente não vai precisar quebrar as ruas o tempo inteiro para instalar fibra, né, embora a infraestrutura de fibra hoje existente, ela continua sendo muito importante para dar suporte para todo esse ecossistema do 5G, mas a gente vai ter outras possibilidades aí complementares, né, para conseguir fazer essas conexões. Então, antes de entrar especificamente nos pontos do edital, que é o ponto principal aqui, eu só queria mostrar rapidamente aqui esse quadro, que mostra as faixas que hoje estão destinadas, né? Na verdade, elas são faixas para o IMT, mas que elas são multidestinadas e também estão destinadas para o serviço de comunicação multimídia, né? Podendo aí ser ofertada em editais pela Anatel, eventualmente sendo permitido também o uso em caráter secundário aí por vocês. Então, nessas faixas aí de cobertura abaixo de 1 GB, a gente tem aqui as faixas de 450, 700, 850, 900, totalizando aqui 200 MB disponíveis aproximadamente. Tem essas faixas aqui mais voltadas para a capacidade de 1.8 GB aqui até 2,5, que aí já dá um somatório aqui de 575 MB disponíveis também. Tem a faixa de 3,5 aqui, que está mais voltada para o desempenho, que tem 300 MB disponíveis, que dá um total de 1.079 megas aí que estão destinados aí de forma multidestinada para o SMP e para o SCM. Pode ser. Ah, beleza. Tá bom. Então, agora já entrando aqui mesmo no edital do 5G, então, a Anatel já está estudando há algum tempo esses blocos aí que são adequados para o uso nessa tecnologia, e nesse primeiro momento
a decisão da agência foi colocar esses blocos, grandes blocos, com cobertura nacional. Então, para esse primeiro edital, a ideia, em primeira rodada, para quase todas as faixas que estão sendo disponibilizadas, em primeira rodada, os blocos serem nacionais. Para alguns blocos, que eu vou detalhar um pouco mais à frente, existe a possibilidade de uma segunda rodada, esses blocos serem disponibilizados em áreas geográficas menores, né? Mas o objetivo da agência aqui, realmente, é permitir um desenvolvimento da infraestrutura do 5G em nível nacional e permitir o aumento do acesso em nível nacional também. Por isso, os blocos estão sendo disponibilizados, num primeiro momento, dessa forma, né? Quanto ao tamanho dos blocos, os estudos que existem hoje demonstram que, para o usuário ter uma experiência realmente 5G, os blocos precisam de ser de um tamanho considerável, e aproximadamente de 80 MB ou mais, né? Então, na nossa divisão dos blocos foi considerado isso. E um ponto importante, antes de entrar mesmo no detalhamento do edital, é que tudo que eu falar aqui, na verdade, é uma proposta inicial que ainda vai ser colocada em consulta pública. Ela deve entrar em consulta pública já nos próximos dias, tá? O processo já está pautado para a próxima reunião do Conselho Diretor da Anatel, que vai acontecer no dia 13. Então, em breve, todas essas informações vão estar públicas e vão estar aí abertas para os comentários aí de vocês, né? Que vão ser levados em consideração na hora de realmente bater o martelo aí em como vai ser esse edital. Então, um ponto importante aqui é que essas faixas, elas vão vir com compromissos para a expansão da infraestrutura para localidades, né? Eu não posso detalhar exatamente ainda quais blocos vão vir atrelados a quais compromissos, mas a ideia aqui é que os compromissos sejam para expandir a infraestrutura para localidades onde ainda não tenha 4G em nível nacional. E vão ser colocados também compromissos para a construção de backhaul em fibra para localidades onde ainda não existam, né? Então, nesse ponto aqui, tem um recado importante, que a Anatel ela vai colocar em consulta pública as localidades onde, segundo o nosso banco de dados, não existe backhaul em fibra ainda. Então, por favor, verifiquem essa lista, comentem, porque a gente vai mandar empresas para construírem esse backhaul de fibra nessas localidades. Então, mantenham essas informações atualizadas perante a Anatel, porque realmente, assim, para evitar, né, da gente determinar uma construção de uma infraestrutura paralela ou algo do gênero. Um outro ponto é que esse edital ele já vai permitir também para as empresas que não entrarem em operação com as faixas do 5G no prazo que está estabelecido no edital, o edital determina que as empresas façam uma oferta pública de compartilhamento desse espectro, né? A gente tem no regulamento de uso do espectro da Anatel a figura da exploração industrial do espectro. Então, os provedores vão poder alugar essas frequências das grandes prestadoras, que vão ser obrigadas a fazer uma oferta pública nos lugares onde elas não entrarem em operação. Para o segundo semestre de 2020, está prevista uma licitação nova, específica, justamente para provedores regionais, em que vão ser ofertadas as sobras que já existem hoje, de radiofrequências, e mais outras sobras que, porventura, passem a existir após essa licitação. Então, para esse segundo semestre de 2020, vai ter essa outra licitação mais voltada para vocês, para os provedores regionais. Então, já entrando aqui agora nas faixas do edital que estão sendo ofertadas, a primeira licitação está prevista para acontecer aí no primeiro trimestre de 2020. Conforme os editais anteriores, é necessário que as empresas que comprem esses lotes tenham outorga de SMP ou adquiram uma outorga de SMP, né? E elas podem também utilizar esse espectro para outros serviços, mas inicialmente elas precisam de possuir a outorga de SMP para poder, serviço móvel pessoal, para poder usar essas faixas.
Então, as faixas que vão ser ofertadas nesse edital, né? Embora isso ainda vá para consulta pública, mas a gente já pode adiantar aqui, conforme eu já falei, isso aqui ainda pode ser alterado, né? De acordo com as contribuições de vocês na consulta pública. Então, primeiro a gente vai ter aí o lote de 700 mega, que foi o lote que não foi vendido na última licitação, que é uma faixa mesmo para SMP mesmo, é um bloco nacional de 10+10, então, FDD. Então, acho que esse aí não é um bloco para interesse de vocês. Vai ter os blocos na faixa de 2.3, essa faixa hoje ela está para LTE, né, 4G, mas, conforme a gente sabe, a regulação da Anatel ela é tecnologicamente neutra, então, essa faixa ela vai vir a ser usada para o 5G no futuro, certamente. Para essa faixa, a gente já pode adiantar que vai ter o bloco nacional, mas também, já em primeira rodada, vão ter lotes já quebrados em regiões geográficas menores, né? E um ponto interessante dessa faixa é que já existe equipamento para o uso dela, né? Então, os equipamentos que existem hoje já para faixa de 2,5 e outros equipamentos, é uma questão de configuração, segundo os técnicos me passaram aqui, então, é um bloco que já estaria mais pronto para ser utilizado, né? Então, vai ter um bloco de 50 mega nacional e blocos de 40 mega em regiões geográficas menores. A gente vai ofertar também a faixa de 3,5 GB. Essa faixa é uma faixa que ela já está identificada mesmo para o 5G comercial. A gente ainda está fazendo os estudos de interferência por conta do TVRO, das parabólicas. Então, com os resultados que a gente obteve até o momento, a gente já conseguiu ofertar nessa licitação 300 mega. Então, primeiramente, vão ser blocos nacionais, que, em rodadas posteriores, eles também vão poder ser quebrados em regiões geográficas menores também, em blocos de 20 mega. A gente também está ofertando aqui a faixa de 26 GB, que, nesse caso aqui, segundo o que está hoje ainda no edital, né, são blocos nacionais. Nesse caso aqui, tem impressionantes aí 3 GB aí disponíveis. São 8 blocos nacionais de 400 mega, a princípio, em primeira rodada. Então, hoje, a divisão que está dos blocos que vão ser ofertados nessa licitação é essa. Conforme eu já falei, com compromissos, né, de atendimento para localidades que ainda não têm 4G e para compromissos de construção de backhaul de fibra em localidades que ainda não possuem fibra. Então, meu tempo está acabando, eu vou colocar rapidinho aqui uns outros pontos que não são relativos ao edital, mas que acredito que são pontos aí que podem realmente permitir aí uma facilitação aí para a prestação do 5G por vocês aí no futuro, que, primeiramente, a gente tem essa faixa de 39,5 a 40 GB e 500 mega, né, que é uma faixa que ela já está disponível e destinada para o SCM, então, uma faixa que, em breve, ela vai poder estar sendo ofertada num edital e que, eventualmente, até um uso em caráter secundário poderia ser autorizado pela agência, porque hoje ela é destinada para o SCM, ela não está destinada para o IMT, embora ela esteja em estudo para o IMT também. Um outro estudo que a gente está fazendo é do Wide Space Device, que é a possibilidade de usar na faixa de UHF canais para prestação de banda larga de forma muito mais barata, através de um banco de dados dinâmico que vai permitir aí que a gente veja os canais livres e permita essa prestação. A gente tem uma atualização da regulamentação do Wi-Fi em 5 GB, que hoje ele é indoor e permite uma potência só de 200 mW. Então, a gente está estudando aumentar essa potência e, quem sabe, aí permitir um uso outdoor, dependendo dos estudos aí de interferência. E tem outras iniciativas, como o novo Regulamento Geral de Licenciamento e Regulamento Geral de Outorga, que já passaram por consulta pública, que deve entrar em vigor agora, e que eles vão permitir compartilhamento mais facilitado das faixas, com menos taxas, menos tributação. Então, beleza, tá bom, obrigado. Tá bom.
Então, já que, partindo para as conclusões, essas aí são as faixas que a gente disponibilizou aí para licitação. Então, nesse primeiro momento, essas faixas estão vindo em blocos nacionais mesmo, com a possibilidade de quebra aí, conforme eu coloquei. Na agenda regulatória está previsto já para o ano que vem uma nova licitação já desenhada especificamente para os provedores regionais, onde vão ser licitados esses blocos que sobrarem eventualmente nessa licitação e que já estão nas sobras hoje. A faixa de 2.3 hoje, no edital hoje, ela já está disponível para blocos regionais, nos blocos de 40 MB, então são blocos que já estão divididos por estados, então já é e já existe equipamento nessa faixa, então já é uma facilidade aí para aquisição dessas faixas. A regulamentação da agência ela é tecnologicamente neutra, então todo espectro que já é detido hoje pelos provedores e outros espectros que eventualmente venham a ser adquiridos no futuro, certamente eles vão ser usados para o 5G. Então, eles não são atrelados a tecnologias específicas, né? Através de refarms internos aí, as prestadoras podem dar uma nova destinação para o espectro que elas já utilizam, né? E, por fim, essas últimas iniciativas da agência que eu coloquei aqui, que também podem vir a facilitar a prestação do 5G aí por vocês aí no futuro. Então, era esse o recado que eu tinha para passar sobre o edital de licitação da Anatel aí para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Taufik. Naturalmente, vão surgindo algumas dúvidas. Eu estou fazendo meu dever de casa aqui, estou tomando nota, mas acho que é melhor a gente, na segunda rodada, tirar as dúvidas. Eu até aproveito e sugiro que as senhoras e os senhores façam o mesmo. Por favor, Brito. Bom dia a todos. Meu nome é José Marcos Câmara Brito, o pessoal normalmente me chama por Brito. Eu sou professor lá do Anatel e pró-diretor de pós-graduação em pesquisa e sou secretário-geral do projeto 5G Brasil e coordeno o Centro de Referência em Radiocomunicações lá do Anatel. Para passar aqui. Bom, esse primeiro slide aí, eu coloquei para vocês a evolução que nós tivemos do 2G para o 4G, para chamar a atenção que o 5G não é uma simples evolução do 4G, como a gente vai discutir daqui a pouquinho, ou seja, do 2G para o 4G, basicamente o que foi ofertado para os usuários foi um aumento de taxa de transmissão, mas o 5G é muito mais do que um aumento de taxa de transmissão. A figura que a gente criou lá no Anatel para ilustrar os cenários previstos no 5G, essa figurinha aí, onde a gente consegue observar 4 cenários, e eu vou passar rapidamente pelos requisitos de desempenho desses 4 cenários, que vão, portanto, caracterizar a utilização de cada cenário. O primeiro cenário é o que a gente chama de Enhanced Mobile Broadband. Aqui é uma evolução parecida com o que nós tivemos do 2G para o 4G. Então, nós temos aí um requisito de 20 gigabits por segundo de taxa de dados de pico, contra 1 gigabit por segundo do 4G, ou seja, 20 vezes mais. Uma taxa de dados experimentada pelo usuário de 100 megabits por segundo com 1 gigabit por segundo em hotspot, contra 10 megabits do 4G, então nós estamos falando de 10 ou 100 vezes mais, e uma capacidade de tráfego de 10 megabits por segundo por quilômetro quadrado, então nós estamos falando aí de 100 vezes mais do que o 4G. Para a gente atingir essas taxas, necessariamente vamos ter que trabalhar em ondas milimétricas, vamos ter que trabalhar em frequências mais altas. O Taufik já mostrou aí para vocês que a Anatel pretende ofertar a banda de 26 GB, que é apropriada para isso. Quando a gente sobe a frequência, naturalmente eu tenho que diminuir o tamanho da célula, isso é absolutamente necessário, por questões de atenuação e etc. Portanto, a arquitetura que a gente deve ter na rede 5G são células muito pequenas, compondo um plano de dados, uma célula maior compondo um plano de controle, e uma supercélula que é necessária
para o cenário de áreas remotas, como eu vou discutir daqui a pouquinho. Quais são os desafios que nós temos com esse cenário, né? Primeiro, os custos das estações radiobase e o custo do backhaul tem que cair, porque o número de estações radiobase vai aumentar muito se nós tivermos o mesmo custo que nós temos hoje e, economicamente, a rede não para em pé. Então, nós vamos ter necessariamente que trabalhar numa redução de custo das estações radiobase. Nós precisaremos passar por uma modificação na legislação para a instalação de estações radiobase, que hoje é extremamente complexa e vai ficar mais complexa ainda à medida que eu tiver a necessidade de aumentar muito o número de estações. E precisaremos pensar em mecanismos para compartilhar a infraestrutura de backhaul para poder minimizar o custo, ou seja, não ter cada operadora a sua própria infraestrutura. O segundo cenário é o cenário de Massive Machine Type Communication, ou IoT massivo, ou Internet das Coisas massiva, né? O que nós temos aqui de diferente, completamente diferente do 4G, né, é uma densidade de conexões de 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Esse é o requisito de desempenho que está sendo estabelecido para o 5G. O que é número massivo? Varia muito na literatura, cada um estabelece um alvo para esse número, mas o 5G PPP estabeleceu que nós teremos no futuro 7 trilhões de dispositivos de IoT conectados na rede, ou seja, é um número absurdamente elevado, né? E eu preciso de uma eficiência energética aqui 100 vezes maior do que o 4G, porque senão as aplicações de IoT também não param de pé. Por que esse cenário é importante? Existe hoje uma saturação do mercado de telefonia móvel celular, todo mundo já tem o celular, ou seja, não tem novos clientes a serem conquistados. Se você olhar a estatística de crescimento do número de terminais, vocês vão ver que ela está saturada. E as operadoras precisam de um novo modelo de negócio para poder continuar as suas expansões, né? E o IoT é considerado o novo grande negócio das telecomunicações no futuro próximo. Quais são os desafios que nós temos aí para esse cenário? Primeiro, é preciso haver uma desoneração fiscal para dispositivos de IoT, para reduzir o custo, porque eu jamais conseguirei ter 7 trilhões de dispositivos se o custo for elevado. Eu preciso simplificar os processos de licenciamento e homologação de dispositivos de RF para IoT, de um modo geral, e preciso ofertar a possibilidade de home internacional permanente para algumas aplicações de IoT que estão vinculadas a coisas que são móveis, além de fronteira, naturalmente, como wearables, como veículos e etc. O terceiro cenário é o cenário de redes ultraconfiáveis e de baixa latência. E o que caracteriza uma rede de baixa latência? Um atraso inferior a 1 milissegundo contra 10 milissegundos do 4G, permitindo aplicações que a gente chama de internet tátil, ou seja, aplicações em que o usuário tem a realimentação tátil do que está acontecendo na outra ponta da rede. Para essa realimentação fazer sentido para o ser humano, eu preciso que o atraso seja menor do que 1 milissegundos. E eu preciso de uma probabilidade de outage menor do que 10 a menos 7, ou seja, uma rede extremamente confiável. Quais são os desafios principais aqui? Novas tecnologias para atender esses requisitos, esse é um desafio tecnológico grande, e também mecanismos de fiscalização de desempenho, porque nós temos associado a esse cenário aplicações extremamente sensíveis, como, por exemplo, uma cirurgia remota, né, que, para ser feita adequadamente, eu preciso do atraso menor do que 1 milissegundo. Então, se naquele momento a operadora falhou em ofertar o serviço e ofertou um serviço de 10 milissegundos, o cirurgião mata o cara do outro lado. Então, quem vai fiscalizar isso? Quem vai zelar para que esse atraso seja, de fato, no valor que ele precisa ser para que esse cenário seja economicamente viável e tenha aplicação no mundo real? E, por fim, o cenário de áreas remotas, que a gente considera, tanto no Inatel quanto no projeto 5G Brasil, como o cenário prioritário para o Brasil, onde a gente tem um diâmetro de célula de 100 km contra 10 km no 5G, ou seja, uma tecnologia que seja capaz de ofertar uma taxa de 100 megabits por segundo na borda da célula, sendo essa célula com diâmetro de 100 km. A importância desse cenário é porque nós temos ainda um grande número de pessoas desconectadas, né, tanto no mundo quanto no Brasil. São 4 bilhões de pessoas desconectadas no mundo, essa é a estimativa, né? E nós temos aí no Brasil cerca de 40% da população não coberta por banda larga e cerca de 5% da população não coberta por nada. Isso sem contar
as regiões não cobertas por nada. Aí eu não estou falando de estatística de população, estou falando de estatística de região. Qualquer um que pega uma estrada no Brasil sabe que a nossa cobertura, em termos de região, é extremamente deficitária. Você não consegue manter comunicação enquanto está viajando, por exemplo, né? Ou numa fazenda mais remota, ou numa região mais remota. Os desafios aqui são desoneração fiscal para poder tornar o cenário viável pelo ponto de vista econômico, regulamentação para uso de rádio cognitivo e um modelo de leilão de espectro que privilegie a área de cobertura e não seja simplesmente arrecadatório. Ou seja, se você baratear o espectro, você pode, em troca, obrigar as operadoras a aumentarem a área de cobertura. E a área de cobertura aqui é região, área geográfica e não população, né? Muito bem. Qual é o potencial econômico do 5G e quais são as ameaças e oportunidades que advêm desse potencial econômico? Primeiro, o 5G tem aplicação nas mais diversas verticais de mercado, né, partindo lá de educação, saúde, smart cities, agronegócio, etc. E para a gente atender todas essas verticais de mercado, a palavra ubíquo é a palavra-chave, ou seja, o 5G tem que estar presente em todo lugar, né? Não posso ter uma rede com falhas de cobertura, como nós temos nas redes anteriores, né? Em termos numéricos, existem vários estudos publicados na literatura, mas apenas alguns números para a gente pontuar. Estima-se que nós tenhamos um aumento de 2,2 trilhões no PIB global em 2034, devido ao 5G, que as operadoras vão arrecadar 247 bilhões com 5G em 2025, que nós teremos receitas de 3,5 trilhões em 2035 e vamos produzir bens e serviços de 12,3 trilhões de dólares em 2035, tudo isso aí relacionado ao 5G. Quando nós vamos ter 5G? Também essa é uma outra pergunta que tem respostas múltiplas, né? A nossa estimativa lá no Anatel é que nós tenhamos o 5G comercial começando aqui no Brasil em 2022, e nós temos uma previsão otimista e uma previsão conservadora, para não dizer pessimista, né? A previsão conservadora diz que a gente vai ter 30% dos usuários cobertos em 2030 por 5G no Brasil, e a previsão otimista diz que nós vamos ter cerca de 70% dos usuários cobertos por 5G aqui no Brasil em 2030. Em ambos os casos, começando aí por volta de 2022, né? As redes comerciais, né? Nós teremos daqui a 2 ou 3 semanas uma estação 5G já instalada no Inatel pela operadora TIM para fazer testes de pesquisa e etc. Talvez seja a primeira estação 5G a ser instalada no Brasil, mas não para uso comercial, né? Para uso acadêmico por enquanto, né? Bom, a previsão que a gente fez lá, comparada com a previsão feita por outros institutos, a nossa previsão amarela aí é a otimista, a nossa previsão azul é a conservadora, e depois tem a previsão do GSMA, que é parecida com a nossa conservadora, e tem a previsão do SNS Research, que é, na verdade, mais pessimista do que a nossa previsão conservadora, aqui falando de América Latina como um todo e não apenas do Brasil. Qual é a grande oportunidade que o 5G, e aí eu coloquei o IoT também nessa panela, oferta, né? Toda tecnologia ela tem uma curva de evolução, toda e qualquer tecnologia tem uma curva de evolução que a gente chama de curva S, né, de evolução da tecnologia, onde vocês vão ver aqui 3 fases muito bem definidas, né? A fase inicial aqui que a gente chama de infância, depois eu tenho aqui a fase do rápido crescimento e lá em cima a fase de maturidade. No eixo horizontal a gente tem tempo ou esforço ou investimento, e no eixo vertical a gente tem desempenho da tecnologia ou percentual de penetração, ou percentual de uso da tecnologia. E tem um ponto de saturação lá em cima, de onde ela não passa pelo ponto de vista de desempenho e não passa também pelo ponto de vista de mercado. Então, quando eu estou na fase da infância, eu preciso de muito esforço aqui no eixo horizontal para obter pouco resultado aqui no eixo vertical, ou seja, eu preciso gastar muito dinheiro para conseguir pouco mercado, preciso gastar muito dinheiro para evoluir a tecnologia em termos de desempenho um pouquinho. Quando eu estou aqui na fase de maturidade, lá em cima, de novo, eu preciso de muito esforço aqui no eixo horizontal para ter pequeno resultado no eixo vertical. A tecnologia já virou commodity, eu já não consigo mais, o mercado está praticamente saturado, eu já não consigo mais crescer o desempenho. Aonde que estão as oportunidades? As oportunidades estão aqui na fase de rápido crescimento, onde eu preciso de pouco esforço no eixo horizontal para obter muito resultado no eixo vertical.
Ou seja, eu consigo aumentar a penetração no mercado, eu consigo aumentar o desempenho da tecnologia com pouco esforço, pouco tempo, pouco dinheiro. E tanto o 5G quanto o IoT estão exatamente agora entrando na fase de rápido crescimento. Ou seja, eles estão longe de estar na fase de rápido crescimento, eles estão terminando a infância e estão começando a fase de rápido crescimento. Então, as oportunidades, em termos de negócio, estão todas aí. É agora a hora de ganhar dinheiro investindo nessas tecnologias. Outras oportunidades. O 5G vai trazer novos modelos de negócio para a operadora, necessariamente, porque nós temos várias verticais que vão fazer uso do 5G. Deve surgir o conceito de microoperador, ou seja, operadores que vão ofertar serviço para uma região muito pequena ou para uma população muito pequena, necessariamente. A indústria nacional pode se posicionar, diferente do que nós tivemos no passado, nós somos até hoje compradores de tecnologia, então, como nós estamos na fase de rápido crescimento, há espaço para a indústria nacional se posicionar como fabricante de equipamento, e teremos inúmeras novas aplicações, algumas já foram citadas pelo colega anterior, o que significa que nós teremos muitas oportunidades nos mercados verticais. Para finalizar, a gente lá no Inatel tem vários projetos de pesquisa na área de 5G. A gente desenvolveu o protótipo de um modem 5G, que foi finalizado em 2017. Nós fizemos uma demonstração pública desse protótipo em Brasília, em agosto de 2017. E hoje nós estamos evoluindo esse protótipo para otimizá-lo para aplicações de longa distância e grande área de cobertura, né? Áreas remotas. E temos também uma solução de 4G, de LTE, desenvolvida para tentar maximizar o desempenho nesse cenário. Bom, acho que isso encerra a minha apresentação dentro dos 15 minutos previstos. Agradeço aí a atenção de vocês. Obrigado, professor Brito. Vamos ter o que conversar depois aqui, que tem novas anotações. Eduardo Tury, por favor. Bom dia a todos. Nós vamos... A ideia da minha apresentação é entrar um pouco no detalhe dessas aplicações do 5G que podem ser oportunidades para vocês, né? Acho que a gente já viu aí a questão da licitação, o Brito colocou esse panorama do 5G, e, para isso, eu vou começar, né, posicionando essa figura aí, quem está olhando o 5G já viu 1.500 vezes, né? Porque ela foi definida justamente como cenários de uso, né? Em 2015, para se atingir o que o 5G serviria, né? O 5G ele não é só um aumento de capacidade, né? Mas ele tem o componente de aumento de capacidade, que é o Enhanced Mobile Broadband, que traz aí o gigabyte internet, né? Com todo esse aumento massivo de velocidade e capacidade, viabilizando aplicações como a banda larga fixa, né? A gente tem o componente do M2M massivo, né? Que o Brito colocou muito bem, né? Quer dizer, hoje a gente tem o IoT se desenvolvendo, né? E a gente tem os novos padrões de comunicação que devem estar chegando no Brasil, como Narrowband IoT, mas no futuro a gente vai precisar, né, de um M2M mais massivo que o 5G vai poder suportar. E a gente tem as aplicações em tempo real, que precisam de baixa latência, alta confiabilidade. Esses são os 3 vértices aí, com as suas aplicações. Nessa primeira, então, quando a gente fala 5G, na verdade, o 5G é um conjunto de coisas e que vão chegar pouco a pouco. Nessa primeira fase do 5G, o que a gente está vendo chegar lá fora
é apenas o Enhanced Mobile Broadband, ou seja, é um celular com mais capacidade e velocidade. As outras aplicações de, vamos dizer, de baixa latência, de tempo real, são casos de uso que vão chegar em seguida e que hoje passam por uma intensa discussão da sua viabilidade. Agora, o 5G, todo mundo discutiu muito 5G e não sabia como é que ele vem. Na realidade, o 5G, entendendo o 5G aí, aumento de capacidade, ele está vindo muito rápido, não é? O ecossistema está se desenvolvendo muito rápido. Se a gente compara o primeiro ano do 4G com o do 5G, você vê que hoje já tem 4 chipsets, quando na especificação do 4G logo demorou para se ter, você já tem 40 modelos de telefones ou mais, né? Porque isso aí cresce todo dia, e você já tem estações radiobases instaladas aí em vários países e funcionando, não uma grande operação comercial, mas operação comercial em cidades, né? E eu trouxe aqui o caso da Coreia, né? Em que a rede colocada pela LG lá, o que eles notaram? Um aumento brutal do consumo de dados. Quer dizer, o usuário que consumia 400 megabytes por dia, hoje consome 1,3 gigabyte. Por quê? Porque algumas aplicações, como realidade virtual, realidade aumentada, elas que representavam 5% do consumo de rede de dados a 4G, hoje representam 20%. A gente, quando foi do 3G para o 4G, a gente viu um salto muito grande no consumo de dados. Por quê? Porque ninguém usava vídeo no 3G, porque simplesmente não funcionava. À medida que começa a funcionar, as aplicações brotam. Então, a gente deve ver também no Brasil, como primeiro passo, quando a gente fala aí o 5G no Brasil, a licitação ano que vem, chegando as primeiras operações aí no início de 2021, são hotspots com muito mais capacidade e começam a viabilizar. É claro que, para isso acontecer, é muito importante o preço do smartphone. Por isso que essa quantidade de fones, etc., isso é um bom sinal de que isso vai ter uma possibilidade de, quando chegar no Brasil, a gente já tem um preço de smartphone mais compatível com a realidade do país, né? As primeiras aplicações, né, a maior parte das aplicações do 5G, nesse início, eles devem acontecer nessa faixa de 3,5, em torno disso, que é o que a Anatel vai estar licitando, né? Então, isso aí, na utilização do 3,5G, a gente vai ver, inicialmente, elas serem implantadas nas herbes atuais, né? E, a partir daí, as redes vão crescer. Então, essa é a expectativa que a gente tem de início do 5G. E eu trago aqui uma pesquisa que foi realizada por pela Mobile Europe, que é uma revista europeia, reflete mais a opinião das operadoras europeias, mas ela coloca o seguinte: quais os serviços 5G as operadoras irão implantar primeiro, né? O primeiro é o que eu estou falando, melhoria da capacidade, tá? Quase mais de 60% responderam isso, que é o que a gente está vendo na prática. O foco do 5G está sendo em ter esses smartphones, essa implementação inicial. A segunda é a banda larga fixa wireless, eu vou mostrar alguns exemplos, né? Que é uma das promessas do 5G, é o 5G oferecendo aí uma alternativa de banda larga fixa. Aí depois a gente vem carro conectado, vídeo HD, ou seja, aplicações
que exigem aí uma alta capacidade, e aí começa a aparecer a cidade inteligente, com suas aplicações, inclusive, de tempo real, como semáforo, etc. e tal, automação de fábricas, e elas vão vindo aí, né? Quer dizer, como eu comentei, o 5G não é necessário agora para as aplicações, porque a gente não tem essas aplicações de M2M massivo ainda, a gente não chegou nesse número de M2M. O Brasil está aí com 20 milhões de M2M, do qual 11 milhões, 10 milhões são máquinas de cartão de crédito. Então, a gente tem muito que crescer ainda no M2M para precisar do 5G, uma aplicação de M2M massivo. Então, vamos falar um pouco do que, na minha visão, dessas conjunto de aplicações, podem ser, vamos dizer, oportunidades aí para vocês. A primeira, né, eu acho que não tem dúvida, que é a banda larga fixa, o wireless 5G. Né? Então, eu trouxe aqui, isso está mais adiantado nos Estados Unidos, com a Verizon, a AT&T. Né? A Verizon lançou seu produto residencial 5G o ano passado, né? Usou inicialmente o padrão proprietário, mas agora está indo para o 3GPP mesmo, o 5G padrão. Né? Ele usa, quer dizer, quando a gente fala em banda larga fixa wireless, a gente está falando de ondas milimétricas, porque a gente precisa de uma banda maior que você consegue nesse espectro para realmente ter uma alta velocidade que seja próxima das que a gente tem hoje nas bandas largas com fibra. Né? O serviço, então, do 5G usa as bandas de 28 e 39 GHz, né? E oferece velocidade. O que a Verizon coloca é que, para os seus clientes, é que a banda é 20 vezes a do 4G. Né? E aí é a propaganda dela. Na realidade, assim, a gente sabe que a onda milimétrica tem um problema, né, de obstáculos. Né? Então, na realidade, se a gente for imaginar, é como se eu estivesse instalando uma solução de rádio que vai chegar na casa dele e vai ser depois distribuída internamente por Wi-Fi. Essa é a solução de um modo geral. Ela pode ser uma oportunidade para os provedores, né, no sentido não só de cobrir sua região, mas cobrir regiões onde não tem fibra, ou pode ser uma ameaça, porque alguém pode chegar lá e começar a competir, oferecendo uma banda larga fixa 5G. No Brasil, a gente já tem a Sky, né, que pertence à AT&T, que está fazendo isso nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, o que acontece? A Verizon ela tem uma rede fixa numa região dos Estados Unidos, a AT&T tem outra. Eles não vão fazer fibra nos Estados Unidos inteiro. Então, o que eles pretendem é, onde eles não têm fibra, eles vão entrar com essa solução. É uma solução, por exemplo, para atender condomínios que não estão ali no centro da cidade, em que você implanta e oferece, né, uma velocidade, uma capacidade hoje que estaria adequada ao que o usuário espera. Né? Então, acho que esse aí talvez seja o ponto principal para vocês ficarem atentos, porque isso vai chegar aí, inclusive as ondas milimétricas começam a ser licitadas. Né? Outra oportunidade, né, independente até do 5G, é cidades inteligentes. Né? A gente, mesmo de uma forma não muito estruturada, a gente vê isso crescer nas cidades brasileiras. A Teleco tem feito já pelo 2º ano um ranking dos serviços de cidades inteligentes, onde a gente avalia as 100 maiores cidades brasileiras, e eu trouxe aqui alguns dos serviços onde a gente vê um crescimento. A gente vê em quase todos, né? A gente vê tantos na parte de mobilidade urbana, né, como transporte, as bicicletas que a gente vê lá, e estacionamento, como a gente vê em câmeras. Né? Hoje, das 100 cidades, 45 já tem sistemas de câmeras, semáforos inteligentes,
prontuário médico, limpeza pública, iluminação pública, que é uma das bases aí, até para se fazer uma PPP com o município, né, e entrar nesse negócio. Quer dizer, vocês que estão muito próximo da cidade, sem dúvida, a questão de cidades inteligentes é uma oportunidade, né, não só com as tecnologias atuais, mas, se for pensar em aplicações de tempo real, como semáforo, etc., inteligente, sem dúvida, aí você tem um lugar para o 5G. E, lembrando, colocando aqui, que quando você for andar mais para frente, né, talvez um pouco mais distante no tempo, para aplicações de alta confiabilidade e baixa latência, o que a gente enxerga aí, nesses casos de uso, não é uma implantação assim, inicial na cidade inteira. Por quê? Porque, em grande parte das aplicações, você vai acabar tendo que colocar junto da estação radiobase um servidor lá de Mobile Edge Computing, onde, vocês que estão acostumados a isso, onde vão ficar residindo essas aplicações, de modo para você garantir a baixa latência naquela região. Então, o que se viabiliza inicialmente são aplicações em campos de universidade, em fábricas, estádios, para atender demandas específicas dessas soluções. Então, um exemplo de caso como esse é a questão de redes privadas para indústrias, né? Que até eu trouxe aí a afirmação aí do André Padilha Fuentes, que é diretor global e IoT da Telefônica Global, não do Brasil, em que eles colocam que o LTE privado, né, quer dizer, você chegar e fazer uma rede LTE própria para a indústria, onde você tem aquele servidor e os dados da indústria, daquela, que pode ser um porto, pode ser uma mina, né? Pode ser uma área de automação avançada de energia elétrica. Isso é algo que eles estão vendo, ou mesmo aeroportos, como uma grande oportunidade que eles têm desenvolvido e que vão fazer isso na América Latina, né? Isso aí exige, obviamente, um componente específico e uma granularidade de serviço, em que, em muitos casos, isso acaba não sendo feito pela operadora, né? A gente tem exemplos da Volkswagen, na Alemanha, por exemplo, que resolveu ela mesma fazer isso nas 122 fábricas que ela tem na Alemanha. Claro que é algo, talvez, aqui no Brasil, né? E a gente fala hoje LTE, mas o caminho disso é 5G, porque você vai querer ter ali uma baixa latência nessas aplicações. Isso pode ver, assim, no futuro, uma oportunidade de negócio para ocupar esse espaço, né? Então, isso são alguns exemplos que eu acho que vêm com 5G, eu acho que a oportunidade imediata vem aí, ou ameaça, né, da banda larga fica wireless. Existe dentro do IoT muitas oportunidades, acho que para vocês a cidade inteligente é algo importante. E, vamos dizer, andando mais um pouco, essas aplicações aí mais específicas para campos, né, como é o caso das fábricas, né, podem vir a ser oportunidades, né? Então, era isso que eu tinha para colocar. Obrigado aí a todos. Obrigado, Túlio, obrigado aos demais pelo tempo dedicado aí a fazer apresentações bastante ricas de informações. Eu estou me lembrando agora, quando eu estava propondo esse tema, e no conselho da Abrint, um dos conselheiros estava dizendo: vem cá, vocês estão falando que 5G pode ser uma ameaça, é uma ameaça? Não me disseram que fibra era a tecnologia do futuro, que eu estava 20 anos com minha rede de fibra, que eu tinha que fazer fibra, que eu estava 20 anos blindado, e ficamos rindo ali naquele ambiente, porque a tecnologia não para e vão surgindo, evidentemente, oportunidades de ameaças. Eu acho que, nessa primeira rodada, o meu sentimento é que
não é brincadeira, né? Construir não é simplesmente ligar equipamentos, a construção da rede 5G tem toda uma complexidade, não só a complexidade técnica, mas um custo. Hoje se discute com a estação rádio base de 5G, é evidente, é uma tecnologia que está chegando, mas a estimativa de custo é que é 4, 5 vezes mais caro que uma solução 4G. Então, tem aí muitas discussões também do ponto de vista de investimento e retorno de investimento. E eu tinha provocado os painelistas e tinha dito, será que nós conseguimos discutir assim, a viabilidade? Então, é natural, e a resposta que eu tive foi, ainda é muito cedo para fazer até uma estimativa de um plano de negócio. Então, realmente, esse painel não tem essa expectativa, né, dentro do ciclo da sua curva, que eu achei muito interessante, da sua curva S, ainda não estejamos nós pensando na implantação imediata, até porque passa por uma questão regulatória, mas é evidente que precisa estar no nosso radar, e não obrigatoriamente, na minha opinião, já, como tudo na tecnologia. Eu me lembro do leilão que eu não gosto desse nome, viu, Taufik? Leilão das sobras, porque a gente se sente meio quem pega a sobra, né? Mas, enfim, no leilão do 2,5, eu me lembro que nós ficamos muita dúvida se participávamos ou não. Na época eu estava presidente da Abrint, as pessoas me ligavam e perguntavam, você acha que eu devo comprar ou não, para comprar a frequência? E eu dizia, olha, precisa analisar densamento, se já tem fibra, concorrência, etc. E passava, em geral, meia hora, né, tentando resumir o meu ponto de vista. E, no final, a pessoa perguntava, mas você acha que eu devo comprar? Pô, eu tenho que falar, vou ter que repetir tudo. Então, assim, eu não sei se nós temos que ir para o 5G, porque a tecnologia vai abrindo uma série de oportunidades, que seja uma microoperadora, que seja um MNVO, que nós possamos fazer. Deixa uma grande operadora fazer a infraestrutura e nós fazemos as aplicações. São todas perguntas que estão na mesa. Nós vamos ter um tempinho para perguntas. Se tiverem perguntas aí da plateia, o pessoal já vai agir. Enquanto isso, eu vou fazer a minha. Taufik, quer dizer, há uma... Na leitura prévia do que já veio da Procuradoria, o nosso sentimento é que, do jeito que está proposto, não existe possibilidade que nós participemos. Por um lado, há uma limitação do tamanho dos blocos, que é o principal dificultador da nossa participação, em que pese frequências mais altas, como o 26 GHz, ela é muito curta, uma aplicação muito curta, quer dizer, em teoria, seria muito apropriada para uma licença municipal. E, por outro lado, mesmo em outros blocos também, mesmo que nós conseguíssemos um tipo de união, de consórcio, que seja, tem algumas exigências para que seja SMP. Então, assim, nós temos, naturalmente, uma preocupação, porque agora está se escrevendo o futuro. Não vai adiantar, daqui a 2 anos a gente falou, queríamos participar, não podemos, e isso está sendo escrito agora. Daí talvez a gente esteja antecipando demais, mas, por outro lado, a gente não teme que o tempo passe. Assim, como você vê essa questão? Bom, nesse primeiro momento, realmente, a decisão estratégica da agência foi de disponibilizar, né, como eu falei, blocos maiores, né, que realmente vão permitir essa experiência 5G para o usuário. E, com relação à abrangência regional dos blocos, a agência decidiu colocar os blocos em primeira rodada como blocos nacionais, justamente porque tem a questão dos compromissos vinculados, que são compromissos que a agência pretende que se leve essa tecnologia para localidades onde ainda não existe o 4G, e então são uns compromissos um pouco apertados. O valor das faixas em si provavelmente vai ser um valor um pouco elevado. Hoje a gente tem o TCU acompanhando a nossa precificação, então a gente faz a prévia do cálculo do preço mínimo da licitação e submete ao crivo do TCU. Então, realmente, a gente
não tem ainda esse poder discricionário de definir qual vai ser o preço das faixas, então o valor das faixas é um pouco elevado. Realmente, assim, nesse primeiro momento é necessário também que se tenha uma autorização de SMP para poder administrar essa faixa, de acordo com essa avaliação prévia que foi feita na agência. Então, para esse primeiro momento, realmente, a gente vê assim, tem o bloco de 2.3, que eu acho que ainda não é a experiência 5G mesmo, mas já é um avanço que vai vir já em primeira rodada com blocos mais regionalizados. E, assim, o que a gente vê é que, nesse primeiro momento, vai ter esse laboratório mesmo, para a gente avaliar como vai ficar a situação e para o ano que vem, acho que a gente vai estar mais maduro para poder identificar aí, ou outras faixas, ou ver como a gente vai disponibilizar essa oferta de radiofrequência para os provedores regionais, de acordo com a previsão da nossa agenda regulatória, que está prevista para o ano que vem. Tá. Eu aproveito só para fazer um esclarecimento. Temos uma pergunta aqui. Na apresentação do Taufik, ele falou sobre um novo leilão no segundo semestre de 2020, numa reunião que nós tivemos lá com a Superintendência de Outorga, já havia nos dito isso. É claro que as faixas não são específicas para determinadas tecnologias, né? Mas esse leilão vai ser do 2,5, não é isso? Então, o meu esclarecimento é que essa faixa ainda é uma faixa curta, de bloco de 15, vai ser igual, bloco de 15 e bloco de 35 MHz. Isto é, quando a gente está falando das aplicações ideais de 5G para pelo menos 80 MHz de faixa ou 100 MHz, então não seria um 5G pleno, só para não criar uma confusão na plateia, que são duas informações, né? A agenda do 5G propriamente e essa em paralelo, correto? Correto. E para essa licitação que está prevista aí, mais direcionada para os provedores regionais, né, para sair o edital aí para o fim do ano que vem ainda, é possível que entrem outras faixas para além do 2,5, mas está para ser estudado ainda, até dependendo do resultado desse leilão que a gente vai fazer agora. Beleza, muito bom. Bom dia, Leandro Kessler, interior do Mato Grosso, co-líder. Na verdade, você resumiu um pouco da minha pergunta. Eu gostaria de fazer a pergunta se esses espectros que nós, pequenos prestadores, compramos, se eles vão ser viáveis para o 5G, e em que ponto eles são viáveis, se eles vão poder ser utilizados também, para que a gente vislumbre também poder utilizar, né, que a gente comprou para o 4G, mas, como vocês disseram, ela não implica qual é a tecnologia que vai ser utilizada. Mas a pergunta que fica, acho que o Eric também até resumiu um pouco, é se os espectros que nós temos hoje, 15, 35, às vezes juntando, se há viabilidade de se fazer um 5G, mesmo que de maneira inicial. Peço ao professor Brito para responder essa. Bom, aí eu acho que a gente tem que olhar para qual cenário do 5G a gente quer atacar. Se a gente for olhar para o cenário de errância de mobile broadband, eu preciso de mais banda. Eu não consigo chegar em 20 gigabits por segundo com bandas pequenas. Então, necessariamente, nós estamos falando lá de onda milimétrica. Nem o 3,5 giga que está sendo ofertado aqui não atende esse cenário. Na verdade, a gente fica falando, dando um passo para trás, né? O que é o 5G? Tem várias visões no seguinte sentido. Se você olhar pelo ponto de vista do ITU, uma tecnologia só é considerada daquela geração depois que ela satisfaz todos os requisitos de desempenho estabelecidos para aquela geração. E se nós olharmos para o 5G que está aí hoje sendo implementado, ele está longe disso, está muito longe disso. Ele não satisfaz nem os requisitos de desempenho de um cenário. Então, nós temos aí, na verdade, a gente chama de 5G porque é diferente do 4G e está dentro do processo de evolução. Mas, se nós olharmos para a plenitude da tecnologia, está longe ainda de ser o 5G. Mas, voltando à sua pergunta, se a gente olha para o cenário de áreas remotas, por exemplo, áreas rurais, né, essa banda consegue atender perfeitamente. Porque a gente precisa do quê lá? Se a gente ofertar 100 megabits por segundo para o usuário na borda da célula, né, é o que se espera para aquele cenário. E, com isso, a gente consegue atingir com 15 MHz largura de faixa, ou fazendo agrupamento, né, de faixas, subindo um pouco isso. Aí a gente já tem, inclusive, teste de campo
sendo feito lá em Santa Rita, atingindo essas taxas, mais ou menos com essa largura de faixa que você está colocando aí, 20 MHz. Se você olhar para o cenário de aplicações de IoT, também não de forma tão massiva quanto previsto lá, tem aí um campo grande que pode ser utilizado para o 5G. Né? Então, eu acho que tem aplicações do 5G que vão se encaixar nessas faixas que vocês têm, que eu entendi que é da ordem de grandeza de 15 MHz, e tem aplicações que não, que aí você não consegue viabilizar nessa taxa. 15 a 35, De qualquer maneira, nessa ordem de grandeza, né, 15, 30 MHz, você não consegue chegar em aplicações que demandam uma taxa de transmissão muito elevada. Ok. Se não tivermos mais uma pergunta, quer fazer um arremate, Túlio? Eu só queria comentar o que você colocou no início, né? Hoje, o que se diz, né, que existem dois ativos principais para qualquer operadora, que é fibra e espectro, né? Então, se a gente for falar 5G, é sempre bom lembrar que para o 5G existir, você tem que ter um backhaul de fibra chegando na estação rádio base, né? E eu queria também comentar a questão da complexidade do custo. Há uns 10 anos atrás, talvez, quando se falava em fibra na residência, todo mundo falava, não, é muito caro, né? O cobre é muito mais barato. É muito difícil, né? Você tem que fazer fusão da fibra, não é só juntar isso aí precisa de um técnico altamente qualificado, né? E hoje a gente viu que, na realidade, a coisa evolui, comoditiza, e hoje, né, virou uma coisa padrão, feita por todo mundo, né? Se a gente for pensar na tecnologia, né, o que era o celular, como começou, também era algo muito complexo. Isso foi virando. Hoje, você tem aí smartphone em cada esquina, né? Então, com 5G vai acontecer a mesma coisa também, né? Então, não é preciso ficar assustado com essa complexidade inicial, com o custo que a gente não sabe, porque o tempo vai colocar, e o mercado vai colocar as coisas no lugar. Por favor, Rodrigo Leite. Opa, Rodrigo Leite, da Divisa Investimentos. Queria perguntar, assim, um pouco mais, num tom um pouco mais provocativo, né? Lembrando que nessa plateia tem muitos provedores que já eram provedores de acesso à internet na década de 90 e passaram por diversos cenários competitivos com altos e baixos radicais, né? Por exemplo, quando veio a internet grátis por conta de uma configuração de mercado específica na época e tal. Agora o 5G traz aí algumas inovações estruturais que podem também ter solavancos aí no futuro. E aí, o que vocês que estão olhando mais para o futuro poderiam apontar como uma, duas ou três killer apps mais prováveis que sejam aplicações muito grandes e importantes, que poderiam, por exemplo, justificar uma banda larga fixa subsidiada ou banda larga fixa gratuita, por exemplo, né? Só para que tipo de killer app pode ter que seria grande o suficiente para poder mover o pricing do mercado de banda larga fixa? Só assim, de forma bem aberta, né? Que tipo de coisa poderia subsidiar a infraestrutura fixa de fibra no Brasil inteiro, por exemplo? Eu acho o seguinte, eu não vejo um cenário de, assim como você lembrou a internet grátis, de banda larga fixa grátis, né? Agora, o que a gente vê na banda larga fixa, não hoje, mas há muitos anos, é o que o pessoal chama do problema da banda larga. Quer dizer, cada vez você vai ter que entregar muito mais banda e capacidade pelo mesmo preço. Então, quando a gente fala o Enhanced Mobile Broadband e tal, na realidade,
qual que é o chamariz? O que a operadora ganha botando 5G? É que ela tem um custo por bit muito mais barato. Então, ela pode entregar 100 GB pelo preço de 1. Porque é isso que o usuário quer. E o usuário, a renda dele não está crescendo. O que o mercado tem para pagar é aquilo ali. Ele pode aumentar um pouquinho, então é aquilo. E vocês estão vendo aí todo dia o crescimento do streaming de vídeo. Ele cada vez mais vai chegar aí 4K, na TV 4K, 8K. Então, cada vez mais, eles vão querer uma banda, um consumo maior, uma velocidade maior, e vão pagar a mesma coisa. Então, na verdade, isso puxa esse desenvolvimento tecnológico, não só no fixo, né, como vocês veem aí, né, a necessidade de você estar conectado num backbone de fibra, você ter um baixo custo de internet, de backbone de internet, essa coisa toda, para poder entregar mais. Isso no móvel vai ser a mesma coisa. E quem se coloca, vamos dizer, como a tecnologia para avançar nisso é o 5G. Esse é um dos aspectos do 5G. Tem aqueles outros que a gente falou, mas o que puxa hoje é a chegada do 5G na direção desse Enhanced Mobile Broadband é isso. Excelente. Nós vamos ter agora, já na sequência, logo após finalizar, nós vamos ter, logo depois da finalização, nós vamos apresentar aqui a mensagem enviada pelo ministro, que estava em viagem, não pôde comparecer, e também do secretário executivo do Ministério do MCTIC. Vamos agora, de forma objetiva, já entrando no encerramento, temos o professor Brito aqui um comentário, uma pergunta aqui do Mauricélio, e aí encerramos. Eu quero fazer um comentário bem breve só. Eu não acredito em almoço de graça, então eu acho que essa aplicação que vai viabilizar a banda larga de graça, eu acho que isso não existe. Mas eu acho que a grande ameaça, na verdade, é a ameaça comportamental da juventude. Quem tem filho aí na faixa de 15 anos, 16 anos, vê o menino sentado na frente de um televisor de 70 polegadas, né, conectado na internet, mas assistindo um filme na tela de um celular de 5 polegadas. Ele não assiste na televisão mais, ele assiste no celular, né, que naquele momento está conectado à internet via Wi-Fi e via fibra, mas que no momento futuro, se o 5G de fato ofertar aquilo que está prometendo, essa é uma outra dúvida, né, não vai mais precisar do Wi-Fi com fibra, ele vai direto para a base. Então, a mudança comportamental talvez seja a maior preocupação desse mercado do que, propriamente dito, a aplicação. Perfeito. Bom dia a todos. A gente gostaria de saber, a gente que vem do mercado de internet desde 1997 e assistiu todas as transformações tecnológicas que passou o setor, vendo o direcionamento que está sendo feito para o 5G, fica com a gente aquela impressão que talvez esteja sendo cometido mais um erro, né? Direcionar para as grandes operadoras, né? Tirando o mercado em si, dos pequenos, do processo, né? A gente sabe que as operadoras, elas participam, elas se comprometem a expandir a banda larga em troca dessa regalia de ter o privilégio de estar focado o processo nelas, e depois elas não cumprem as obrigações, né? A gente tem casos aí passados que até hoje não conseguiram ser cumpridos, né? E elas pedem, né, que seja extrapolado o prazo, né? E no final das contas acaba não atendendo a intenção que seria o projeto, né, que é a massificação da banda larga no país, principalmente nas áreas de menor ganho econômico, né? Elas realmente se interessam aonde o ganho econômico é grande, né? E elas acabam não cumprindo aquelas obrigações onde elas deveriam fazer a troca, né, por ter esses privilégios. Então, fica aquela impressão na gente que vê esse mercado há muito tempo, né, que talvez seja um erro que possa estar sendo cometido,
né, e mais obrigações que talvez não serão cumpridas, né, as exigências não serão atendidas. Talvez fosse interessante abrir o mercado realmente nesse momento, né, de forma que os pequenos pudessem participar nas micro-regiões que eles atendem. A gente tem aquela sensação que, dessa forma, a expansão e o objetivo de atingir as áreas de menor ganho econômico, né, que é o nosso mercado, né, talvez seria atingido mais rapidamente. Primeiro eu queria destacar que os compromissos de abrangência que são assumidos pelas prestadoras de SMP para poder utilizar as faixas, eles normalmente são cumpridos, né? A gente tem os mecanismos regulatórios para exigir esse cumprimento e a gente tem a forma de penalizar as prestadoras que não cumpriram. Isso é estritamente observado pela agência. Com relação à disponibilização das faixas aí para provedores regionais, a agência está partindo da premissa de que, nesse momento, diante desse quadro, né, de novidade tecnológica e diante da necessidade de expansão, né, que a gente possa assegurar a expansão dessas redes, principalmente para lugares onde realmente é necessário, que isso seria mais adequado de ser feito através de blocos nacionais e com compromissos nacionais. Então, justamente pelo preço da faixa e pelo volume de compromisso, então, naturalmente, acaba que essas faixas, elas provavelmente vão ser adquiridas por, realmente, companhias e prestadoras maiores. Mas a agência está realmente, assim, compromissada com os provedores regionais de buscar formas, nem que seja através de parcerias com as grandes prestadoras, ou de num futuro breve, estar disponibilizando mais faixas para novos leilões, mas realmente, assim, nesse primeiro momento, a ideia é de que os blocos sejam ofertados dessa forma, em primeira rodada com blocos nacionais, mas ainda não é um assunto que está fechado. Isso vai entrar em consulta pública, provavelmente aí nos próximos dias, e contribuam na consulta pública, porque realmente as contribuições elas são analisadas de uma a uma, e o conselho diretor da Anatel ainda vai bater o martelo sobre a divisão desses lotes e como tudo isso vai ficar. Então, o que eu apresentei aqui é a ideia preliminar da agência, de acordo com a estratégia que está sendo bolada lá. Eu aproveito para complementar que, nesse momento, a decisão da Brint, a decisão não, mas as discussões internas estão indo no caminho de que nós, dos 8 blocos previstos de 400 MHz na faixa de 26 GB, que pelo menos 2 desses blocos sejam como uma política pública que garante a qualidade a competitividade e, consequentemente, a qualidade para o usuário, que 2 desses blocos, quer dizer, dos 8, somente 2, sejam destinados para as operadoras de pequeno porte, como assim a Anatel chama, e essa representa uma faixa de 800 MHz, então essa faixa poderia ter vários tipos de discussão, não precisa ser 2 de 400, poderiam ser 8 de 100, algum tipo de divisão que permita a nossa participação, e nós entendemos que a nossa participação é fundamental para que haja competição e qualidade para o assinante. Então, em breve, nós deveremos, agora tem um novo conselho eleito, foi eleito ontem, esse conselho deve debruçar e ver qual caminho a Brint vai trazer os encaminhamentos formais aí. Pois bem, eu renovo o convite para assistirmos o vídeo enviado pelo ministro e secretário e encerro aqui agradecendo muito a presença de vocês e a participação. Olá pessoal da Abrint, nós estamos aqui em Kourou, na Guiana Francesa, viemos uma visita técnica ao centro de lançamento por aqui e voltando ao Brasil, eu vou para a Argentina com o presidente, o que vai me impedir, infelizmente, de estar com vocês no dia 7 no evento. Eu sei que tem muitas inscrições, são mais de 6 mil inscrições, um evento extremamente importante. Gostaria de agradecer o convite e dizer
né, que, de certa forma, eu não vou estar de corpo presente aí, mas vou estar de coração junto com vocês. Pessoal, dizer que é um prazer enorme estar com o ministro, acompanhando uma grande comitiva aqui na República Francesa, para a gente ver todo o impacto que a base de lançamento de Kourou deu. É uma decisão importante para o Congresso brasileiro. E quero dizer que vocês da Brint, desejar um bom evento. Sei que é um momento muito importante, parabenizar toda a organização, os patrocinadores, que vão permitir que mais de 6.000 pessoas possam discutir cada vez mais parceria conosco e levarmos a internet para o povo brasileiro. Nós temos grandes projetos que vamos precisar muito de vocês. Ao projetar agora todo o Norte conectado, o Nordeste em parceria, sempre com os provedores regionais, provedores que serão nossos parceiros para vencermos essa desigualdade no Brasil. Boa sorte, um grande congresso, uma excelente feira e nós vamos precisar muito de vocês para resolvermos ainda o avanço da internet no Brasil. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Boa sorte.